Boa noite, pessoal. Perdoem aí pelo atraso. Estão me ouvindo bem? Coloquem aí nos comentários, por favor. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Felipe, Dorothy, Gabriel, Karen. Tá legal o som aí? Estou chamando aqui nosso caríssimo Marcos Boeira. Sejam muito bem-vindos. E aí, meu caro, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Satisfação por aí. Satisfação é minha. Pô, muito Quanto obrigado tempo não aí falamos, Guilherme? Pois é, faz tempo. Faz algum tempo já, né? Eu acho que foi a última vez foi aquela aula que você foi dar para o ISPA, né? Até numa paróquia, eu acho, né? Exatamente. Eu acho que foi em 2018 isso, né? 2018. Foi dar um curso sobre lei natural lá Isso. nos Carmelitas, não é? Isso, exatamente. Carmelitas, Isso aí. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Muito bem. E, bom, pessoal, eu vou fazer uma apresentação, só repassar aqui, Marcos, como eu te falei, né, para o pessoal que ainda não conhece o projeto, então só fazer esse disclaimer, né, qual é a nossa proposta do Brasil Expulvere, é justamente tentar incentivar um estudo mais sistemático daquilo que as pessoas chamam de pensamento conservador ou conservadorismo. Nós sabemos que muitas vezes os nomes têm certas limitações, né, para expressar, ainda mais hoje, né, cada um atribui um conteúdo diferente para o conceito, e eu sempre tenho reiterado aqui que a nossa proposta é o quê? Entender o conservadorismo no sentido mais profundo, voltado para as nossas próprias raízes ibéricas, com o sentido espiritual, com o sentido mais metafísico, e não como uma bandeira política simplesmente, né? Ou como uma bandeira moralista, como as pessoas têm entendido. Então, estamos com um curso de introdução ao pensamento conservador, fundamentos do pensamento conservador. Hoje é a quinta aula com o nosso caríssimo Marcos. Eu vou ler aqui, pessoal, o currículo dele, para vocês terem ideia aí um pouco da dimensão, da solidez do trabalho do Marcos Boeira, que eu já acompanho lá desde o site lá era um site sobre política. Como é que chamava mesmo, Marcos? Era o Círculo de Estudos Políticos. Círculo de Estudos Políticos. Ele já acompanha desde 2011 e 2012. Quem montou o site, quem coordenava o grupo éramos eu e o Henrique Alves. Mas quem montou o site lá em 2011, 2012 foi o Guilherme Freire. Sim. Isso lá, né, nos idos de 2011, 2012. Depois, enfim, as atividades do grupo pararam. Eu fui embora de São Paulo, voltei para Porto Alegre. Na época, enfim, cada um foi para um canto. O Henrique foi para Campinas, o Guilherme foi para Curitiba, e aí a coisa não foi adiante. Mas foi muito legal o projeto que nós fizemos naquela época. Foi muito, muito bacana mesmo. Muito bacana mesmo. Enfim, foi uma satisfação para mim naquele momento, porque, imagina, fazer um projeto com o teu mestre, né? Posso dizer, sem sombra de dúvidas, que um dos meus mestres de vida, mestres intelectuais, é o Elvis. Então, para mim, foi uma grande honra ter abraçado aquele projeto com ele naquele momento. E aprendi muito, foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Excelente. Bom, então eu vou ler aqui, professor Marcos, professor doutor, professor de Lógica Jurídica e Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da Federal do Rio Grande do Sul, doutor e mestre pela USP, Universidade de São Paulo, professor visitante na Pontifícia Università Gregoriana, em Roma,
onde fez pós-doutorado em filosofia, investigando a lógica modal e doxástica do Tratado Thesaurus Indicus de Diego Avendaño. É assim que pronuncia, né? Avendaño, né? Avendaño, assim? Exatamente. Ele é um peruano. Como também uma variedade de manuscritos de lógica e dialética constantes nos arquivos da Biblioteca Vaticana e no Arquívio Histórico da Pontifícia Universidade Gregoriana, antiga biblioteca do Colégio Romano. Líder junto ao CNPq do núcleo de pesquisa UFRGS, Lógica Deôntica, Linguagem e Direito. Isso é um resumo, né, Marcos? Só um resumo. Como vocês podem ver, o meu currículo ele é voltado para uma área específica do conhecimento, que é a lógica, né? É o meu campo de pesquisa, o meu campo de, digamos, de batalha intelectual. Atrás de mim aqui eu tenho alguns dos gigantes da lógica, né? Um da lógica clássica, que é o Petrus Hispanos, e um da lógica contemporânea, que é o Wittgenstein. Mas, obviamente, o tema da metafísica, em especial da beleza, né? Do transcendental pulcrum, é algo que sempre de alguma forma, me despertou uma atenção bastante especial e considerável, na medida em que a própria lógica, como também as ciências exatas e aquelas que lidam com o raciocínio, de alguma maneira, lidam com uma dimensão da beleza que é uma dimensão puramente inteligível, né? E aí, obviamente, a relevância do transcendental belo para a metafísica, em especial para os conceitos e definições transcendentais, é algo muito importante, né? É algo muito importante. Mas que, isso é curioso, assim, só um comentário antes de a gente fazer antes da gente entrar efetivamente na aula, né? É um dado curioso que o transcendental belo, né, pulcrum, ele não aparece na metafísica de Tomás de Aquino como um transcendental, digamos assim, atinente ao ente, como é o caso da verdade e da bondade, né? Essa, digamos, extensão do conceito transcendental da beleza para a noção metafísica de ente, ou ser, ou ato de ser, é algo que foi feito interpretando-se a obra de Santo Tomás, em outras partes da Suma Teológica, algumas delas nós vamos até tratar aqui nessa aula, e também pelos comentaristas de São Tomás nos séculos posteriores, tá? Então, é algo, sob certo aspecto, recente, se nós compararmos aí com toda a produção, digamos, intelectual, teológica e filosófica da Alta Idade Média, da escolástica da Alta Idade Média. Tá? Ou seja, um desdobramento, então, da obra de Santo Tomás. Exato. Né? Porque aparece na obra de Santo Tomás. Né? Aparece, nós vamos ler aqui na Prima Secunda, né? Mas aparece de uma forma mitigada se nós tomarmos como objeto da nossa atenção a análise que São Tomás faz sobre o ente e o ato de ser, né? Em especial nas questões disputadas da verdade. Quer dizer, esse tema aparece em toda a obra de Santo Tomás, mas de maneira muito contundente, numa análise, digamos assim, mais precisa e objetal, né? Delimitada no seu horizonte investigativo, ela aparece mais nas questões disputadas sobre a verdade, em especial nos 2 primeiros artigos dessas questões disputadas, onde São Tomás fala sobre o ente, né? Então, ali nós não percebemos claramente a noção da beleza. Nós vamos perceber em outras partes da Suma de Teologia e também em outras partes da ópera Omnia de Santo Tomás, tá? Mas nós vamos falar disso hoje, né? Bom, muito interessante. Não, antecipar. Já então fique à vontade para começar a aula. E só um recado para o pessoal, eu desativei os comentários, que a gente tem seguido essa dinâmica, né, de desativar os comentários, e aí as dúvidas ficam para o final. Caso não dê tempo de respondermos as dúvidas no tempo limitado aqui de 1 hora, depois a gente responde, passa para você e a gente responde para o pessoal pelo direct ali. Tranquilo. Então, ou até podemos fazer o seguinte, se cair, a gente volta. Beleza. E aí podemos ficar para as perguntas, sem problema nenhum. Beleza. Melhor assim, porque daí a interação fica direta, né? Ótimo, beleza.
Então, Muito bem. fica à vontade, eu vou estar aqui aprendendo também, escutando a aula também. É isso. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Quero estender o meu abraço carinhoso e fraterno ao Guilherme e a todo o pessoal do Brasil Expulvere, né, por esta belíssima iniciativa de lidar com temas que são tão relevantes, né? Eu diria, não apenas para o pensamento conservador, tá? Porque essa seria uma maneira, digamos assim, sob certo aspecto, reducionista de ver o problema, porque faria, obviamente, um recorte metodológico tomando por base os cânones ideológicos ou as ideias políticas como o campo central, tá? Enquanto que nós, ao lidarmos com cada um dos temas que ali estão dispostos nas aulas, nós vamos perceber temas que transcendem, direta ou indiretamente, a análise das ideias políticas e da filosofia política e mesmo da ciência política do ponto de vista mais concreto. Tá? Eu diria, mais do que tudo, que as temáticas que estão ali abalizadas, elas lidam com aquilo que nós poderíamos chamar, invocando, obviamente, Aristóteles, de a arquitetônica dos saberes humanos. Tá? Ou seja, há uma ocupação na filosofia grega que se dá quanto à divisão das ciências, ou a divisão dos saberes. Tá? Isso já aparece em Platão, mas em Aristóteles ganha um corpo mais analítico, por assim dizer. E, obviamente, no pensamento moderno, em especial seja dentro do movimento da Contra-Reforma, com a escolástica tardia, seja nos filósofos externos à escolástica da Contra-Reforma, nós vamos perceber uma atenção ainda maior a essa temática da divisão das ciências. Tá? Nós pegamos, por exemplo, um tratado como o Tratado de Física do Benito Pereira, que foi um grande professor no Colégio Romano, uma obra que ainda mereceria uma tradução para a língua portuguesa e mesmo para a língua espanhola, nós não temos, infelizmente. Ali nós percebemos toda uma análise sobre a divisão das ciências, que é muito especial e muito particular. Por que eu estou falando isso assim a título introdutório? Para dizer que, assim como na exposição gráfica ou mesmo na exposição artística, nós notamos os traços e atributos da beleza presentes, ora no texto, ora na imagem. Isso também ocorre quando nós lidamos com aquela dimensão da retórica, né, chamada eloquência, como diziam Quintiliano e Cicerones, né, nós notamos que ali também, na forma de exposição verbal, seja de uma aula, seja de uma lectio, seja de uma relectio, né? Nós notamos também um traço de beleza nessas coisas todas. E porque eu reconheço todas as minhas limitações, sejam elas cognitivas ou mesmo sensitivas, a melhor forma de tentar mitigar essas limitações é contrastá-las justamente com um método rigoroso de exposição que tente aproximar com o máximo de possibilidade, né, a exposição da aula com o transcendental da beleza, né? Tentando deixar a eloquência verbal aqui cotejada o mais próximo da beleza possível, né? Ainda que isso seja, obviamente, impossível para os seres humanos. Pensando nisso, eu vou dividir a minha exposição em 3 partes. Na primeira parte, eu gostaria de enfrentar convosco aquilo que nós poderíamos chamar de os atributos da beleza desde um ponto de vista da sua classificação primária. Tá? Ou seja, a beleza se distingue de 2 modos. Ela se diz de 2 modos. E a partir dessa primeira distinção, nós temos uma série de atributos que estarão involucrados nesta primeira distinção. É com isso que eu gostaria de abrir a nossa aula de hoje. Tendo resolvido esta primeira parte, eu vou me dedicar a analisar, na segunda parte, aquilo que eu vou considerar aqui a parte mais dura e densa da aula. Tá? Porque nós vamos, obviamente, lidar com a dimensão metafísica propriamente dita do pulcro. Tá? E para isso,
eu vou invocar dois pensadores e duas partes específicas das obras desses dois grandes pensadores. Um é Santo Tomás, na prima da segunda da Suma Teológica, onde na questão 27, no artigo 2, ele traz uma noção muito clara sobre a beleza, que nos traz elementos metafísicos, e um outro escolástico posterior, né? Até poderíamos dizer assim, se São Tomás é o maior nome da escolástica da Alta Idade Média, este outro é o maior nome da escolástica tardia, que é o Francisco Soares, que nas suas disputações metafísicas, na sétima disputação metafísica, ele traz uma noção tríplice de análise sobre o transcendental vero, sobre a verdade. E o que eu vou fazer aqui é tomar as categorias conceituais que o Soares traz na sétima disputação metafísica para analisar também, não apenas a verdade, como também a bondade e a beleza. E é isso que nós vamos fazer na segunda parte da aula. E na última parte da aula, eu quero fazer um passeio sobre a ars nella rinascita, ou seja, a arte no Renascimento e a sua dimensão da beleza do ponto de vista da factoria. Tá? Ou seja, como a produção humana é capaz de produzir beleza, com base nos atributos que nós vamos ter visto já na primeira parte. Então são três partes. Na primeira parte, os elementos, os atributos específicos, a dimensão mais introita a respeito do pulcro. Na segunda parte, a verticalidade investigativa no âmbito metafísico, propriamente dito. E, ao final, uma análise de algumas obras de arte, em especial duas que eu tenho aqui. Né? Claro, não tenho uma original, aí eu sou um milionário. Né? Eu tenho aqui uma reprodução que é da Anunciação do Frangelico e Annunciazione, e da Madonna col Bambino, que está atrás de mim aqui, né? Do Botticelli. Tá? Então eu vou usar essas duas e nós vamos analisar um pouquinho cada uma delas, tomando por base os atributos que nós vamos estudar agora. Pergunto: claro dos pressupostos da aula, sim ou não? Não, perfeito. Só para transmitir aqui para o pessoal, né? Eu não vou abrir os comentários agora, mas, pessoal, só para que vocês compreendam bem. O Marcos é professor universitário. Claro que aqui, né, aqui vocês já perceberam, por um lado, que vai ter uma linguagem técnica, que é necessário que tenha. Então, faça um esforço, que ele é claríssimo, vai ser possível acompanhar. E se não acompanharem, vou contar aqui uma pequena anedota, Marcos, daquela aula que eu assisti naquele evento que o Thomas... Quando nos conhecemos, né, pessoalmente, quando o Thomas organizou um evento sobre os jesuítas, eu assisti uma aula do Marcos sobre lógica deôntica, se eu não me engano. Acho que era isso, né? A lógica modal nas lógica modal. Eu não entendo nada do assunto, nada. Eu fiquei assistindo a aula, tentando aprender, tentando pegar ali, e assim, foi uma experiência muito boa, porque e não me entendam mal, primeiro pelo sentido de, olha, eu não sei tudo, tem muito para aprender ainda. Eu acho que é sempre bom a gente, quando nós nos defrontamos com uma exposição clara de um assunto que nós não dominamos. Então eu fiquei ali naquela postura de tentar me esforçar para compreender, consciente, olha, não é minha área, é um assunto denso, mas a exposição foi claríssima. Então, quem às vezes não tem muita intimidade com os termos técnicos aqui, filosóficos, fique tranquilo, não fique desesperado, não se sinta mal, né? Isso é parte do aprendizado. Né? Claro. Isso é parte do aprendizado. Então, a ideia aqui é a seguinte: a gente vai com toda calma, com muito cuidado, muita atenção. O Guilherme vai ser a nossa bússola. Se eu estiver falando alguma coisa muito maluca, o Guilherme vai dizer o seguinte: cara, e aí? O que é isso aqui? Vamos, né? Então, isso que eu te peço, Guilherme, que faça isso. Beleza. Porque às vezes o expositor não está vendo. E pelo fato de eu não estar vendo todos vocês, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o meu celular na minha frente com o rosto do Guilherme em cima e o meu rosto embaixo. Né? E o número aqui, né? 70, você sabe que tem 70 pessoas assistindo, né? Claro, 70 aí, agora 76, coisa boa. Né? Mas assim, a gente vai com muita calma, com muita tranquilidade, passando os conceitos, sem atropelar o entendimento. Então, o entendimento tem que acompanhar os conceitos. Se isso não acontecer, a gente volta, não tem problema nenhum. O importante aqui, vejam,
se passar de 1 hora, a gente volta de novo e vai até onde for. Não tem problema nenhum. Tá? A questão aqui é o entendimento. Isso é o mais importante. Se tiver que ir 2 horas, a gente vai 2 horas. Tá? Muito bem. Vamos começar, então, do princípio. Tá? Do princípio. Desde Aristóteles, todos os clássicos pensadores que se dedicaram a estudar a metafísica partiram de uma primeira pergunta que desponta como crucial nesta investigação. A pergunta da qual todos partiram é a seguinte: qual é o objeto da metafísica? Qual é o objeto adequado deste estudo? Tá? E as respostas, durante toda a Idade Média, variaram assim, de maneira abissal. Porque cada pensador vinha e colocava uma resposta e colocava todo digamos assim, um repertório justificativo para aquela sua resposta. Alguns diziam que era a essência, outros diziam que era o ser, outros diziam que era Deus, outros diziam que era a substância. Em suma, as respostas variaram muito dentre os comentaristas do Aristóteles. Tomás de Aquino traz uma resposta que é bastante evidente, mas a sua justificação requer uma argumentação, uma exposição ulterior que explicite os motivos e as razões dessa resposta. A resposta de São Tomás é de que o objeto adequado da metafísica é o ente. E o que é o ente? O ente é a junção de duas coisas: da essência e do ato de ser. Isso é o ente. Então, todos os entes possuem essência e ato de ser. Em Deus, o ato de ser e a essência estão absolutamente conjugados, porque Deus é ato puro. Logo, Deus não tem potência. Mas em todos os demais seres, a essência corresponde ao conjunto das potências e o ato de ser manifesta, segundo uma ordem, seja ela natural, no caso dos anjos, seja ela sobrenatural, um conjunto de potências que são atualizadas no ser. Tá? Então, essa relação da perdão, só para explica ato e potência, porque deve ter gente que nunca ouviu, porque pode pensar assim, a potência é poder, né? Aí a pessoa pensa, poxa, então Deus não tem poder? Só para o pessoal... Não, perfeito. O que é a potência? Potência é uma possibilidade, uma faculdade que nós temos. Tá? Todo ente tem uma faculdade. O que é uma faculdade? É uma possibilidade de se tornar aquilo para o qual ele foi concebido. Então, a semente de uma planta tem em potência o ato de ser uma planta. Mas para isso vai depender de uma série de processos biológicos que resultarão nessa atualidade do ser vivo planta. Nos animais, a mesma coisa. E nos seres humanos também. Quando a gente olha para as potências, a gente está vendo a essência. Quando a gente observa a atualidade, nós estamos olhando para o ser. O que é o ente? O ente é as duas coisas. Só que veja, do ponto de vista metafísico, quando nós olhamos para o ente, nós olhamos para o ente do ponto de vista o mais universal possível. Ou seja, é o ente tomado na sua acepção universal. Tá? Quando nós olhamos para os entes, nós percebemos os entes em concreto
nós percebemos uma espécie de hierarquia. Os seres inanimados, por exemplo, as pedras, os minerais, os seres animados, tá? Vamos começar pelos primeiros, os seres vivos em geral, as plantas, no caso. Tá? Depois, os seres animados, que têm, digamos assim, natureza vegetativa, mas também tem natureza sensitiva, que é o caso dos animais irracionais. E depois nós temos aquela espécie de animais que, além de ter a vegetativa e a sensitiva, tem também a intelectiva, que são os seres humanos. Então, das pedras às plantas aos animais, os animais aos seres humanos. Há uma hierarquia na ordem, digamos assim, da realidade. Tá? Cada ente deste possui o quê? Possui essência e ato de ser. Os seres humanos possuem essência e ato de ser. O que é a essência humana? É o conjunto das potências humanas. Quais são as potências humanas? Hoje, desde a obra do Lawrence e de outros antropólogos, já se fala em 9 potências. Nós vamos ficar só com 4. O comentário do São Tomás ao De Anima do Aristóteles. Vamos ficar lá. São 5, mas nós vamos falar em 4. Tá? Para facilitar, porque senão nós vamos muito longe e vamos sair do tempo. Então, nós temos 4 potências. A potência vegetativa, que é aquela que diz respeito à nutrição humana. A potência sensitiva, que diz respeito aos sentidos humanos. A potência apetitiva, que diz respeito aos apetites humanos, que são, em síntese, a concupiscência e a ira. E, por fim, a potência intelectiva, que é o intelecto. Tá? Então, são 4 potências e essas potências se dirigem à atualidade do ser humano. A potência vegetativa ou nutritiva, para tornar o ser humano sobrevivente. A sensitiva, para tornar o ser humano em contato com a realidade. Tá? Todo conhecimento, segundo Aristóteles, começa nos sentidos. Tá? Salvo o conhecimento dos primeiros princípios, que é um outro processo, mas o conhecimento empírico começa nos sentidos. Depois, a apetitiva, que é o que nos leva a ter, digamos assim, atualidade nas nossas paixões. E, por fim, a intelectiva, que nos leva ao conhecimento da verdade, do bem e da beleza. Tá? Então, são as potências que nos levam a isso. Mas veja aqui, quando nós observamos o ente, nós observamos o ente sob 2 aspectos. O ente tomado de maneira universal e o ente tomado por acepção particular. Quando nós focamos no particular, nós assumimos que o ente se diz e se investiga do ponto de vista dos modos de ser, que são as suas categorias. É uma substância que tem acidentes. Por exemplo, é um controle que é feito dessa maneira. É um óculos que é assim constituído. É um ente em concreto. Mas quando eu digo o ente, artigo definido, eu estou me referindo ao ente do ponto de vista universal. E quando eu tomo o ente do ponto de vista universal, eu o considero segundo conceitos transcendentais que o definem de um modo universal. E aqui nós temos alguns conceitos universais de ente. O primeiro deles é que o ente é uno. O ente é uma unidade. Todo ente é uno. Tá? Esse é o primeiro conceito universal que nós temos. Essa foi uma descoberta do Platão. Tá? Depois nós vamos dizer que o ente é algo. Nós também vamos dizer que o ente é uma coisa. Mas nós também podemos dizer o ente tendo em vista o modo como cada potência da alma o toma e considera. Então, o ente
relativamente às potências da alma, pode ser dito de 3 modos. O ente é verdadeiro quando a potência da alma, digamos, solicitada para captá-lo como tal, é o intelecto, que capta o ente como verdadeiro. Lembremos da definição de Santo Tomás. O que é a verdade? É uma adequação do intelecto com a coisa. Adequatio rei et intellecto. Adequação entre o intelecto e a coisa. Então, para a faculdade intelectiva, o primeiro transcendental que diz o ente é a verdade. Só que não é apenas a verdade. Há também outros dois. Quando, além do intelecto, nós invocamos uma outra potência da alma, chamada vontade, nós não apenas conhecemos o ente, mas nós queremos o ente. Nós não apenas conhecemos a verdade, como também nós queremos a verdade. E quando eu digo que nós queremos a verdade, isso significa dizer que o querer aqui é um querer acompanhado de um juízo inteligível. De algo que nós conhecemos para então querer. E quando nós enxergamos o ente desse ponto de vista, nós chamamos o ente com a palavra bem. Eu quero o ente porque o ente é bom. Tá? Agora vejam isso. Até o presente momento, nós invocamos 2 potências da alma. O intelecto e a vontade. Mas e quando nós invocamos o intelecto e a vontade de um modo mais rico e complexo, levando em consideração todas as outras potências anteriores, como os sentidos, a imaginação, os apetites e até mesmo a vegetativa. Quando além do intelecto e da vontade, todas essas outras potências, elas são invocadas para bem atualizar o ente enquanto ato de ser que é. Qual é a definição universal que nós temos nesse sentido? A definição universal que nós temos nesse sentido é a definição beleza. O ente é belo, porque o ente é, olha só, visível, imaginado, apetecível, conhecido e querido. Tá? Veja que todas as outras potências são solicitadas para dar vazão a essa definição universal do ente, tomando-se por base justamente essa relação que o ente tem com as potências da alma. Tá? Então, a verdade, o bem e a beleza são definições universais do ente. Tá? Eu estou evitando falar a palavra ser, porque ser dá uma conotação aristotélica. Quando nós falamos em ente, nós estamos falando numa conotação, tendo em vista digamos assim, um background metafísico tomista, propriamente dito. Tá? Então eu estou falando mais com Tomás de Aquino do que com Aristóteles aqui. Enfim, mas não seria errado falar em ser. Não seria errado falar em ser. É que a noção de ente é mais completa e mais complexa. Por isso. Muito bem. Então, nós dizemos o ente como verdadeiro, como bom e como belo. Ok? A questão é, quando nós assim consideramos a beleza, nós assumimos que a beleza pode ser dita de 2 modos. A beleza pode ser dita em si, a beleza do ponto de vista transcendental, como um conceito universal que é inteligível pelos seres humanos, por qualquer intelecto, e a beleza que é tomada, como diziam os antigos, secundum quid, ou seja,
como algo presente nas coisas. Nas coisas que são dadas na natureza ou as coisas que são feitas ou fabricadas pela arte. Seja pelas artes mecânicas, seja pelas artes liberais. Então, a beleza se diz de dois modos. Simpliciter, absolutamente considerada, quando nós tomamos a beleza do ponto de vista do conceito transcendental de ente, ou a beleza secundum quid, que é a beleza relativa ou atinente, ou melhor dizendo, correspondente a algo que é dado aos nossos sentidos ou à nossa razão. Seja uma coisa que já é dada pela natureza, você vê uma paisagem, por exemplo, e acha aquela paisagem belíssima, ou a beleza que é fabricada por alguém. Por exemplo, Botticelli fez esta obra de arte. Não esta especificamente, porque esta aqui é uma réplica, mas a imagem, né, original que está lá, né, na Galeria do Uffizi. Não, na Galeria da Academia, desculpa, em Firenze. Tá? Então, vejam que isto já traz para nós uma dificuldade, que é a de saber quais atributos universais estão presentes na beleza em si e na beleza presente nas coisas. Essa é a pergunta. E aqui eu vou levantar 5 atributos. Então vamos lá, para quem está anotando aí. Tá? Primeira consideração, 2 modos de dizer a beleza. A beleza em si, como transcendental do ente, e a beleza relativa às coisas, presente nas coisas que são dadas ou criadas pelo ser humano. Tá? As coisas que são criadas pelo ser humano por meio das artes, sejam elas mecânicas, sejam elas liberais. Por exemplo, as artes mecânicas que levaram à construção de uma catedral gótica, por exemplo, em Paris. Tá? Ou as artes mecânicas que levaram à construção de um prédio. Tá? Um prédio belíssimo, sei lá, tem tantos, né? Sejam eles com arquitetura clássica, sejam eles com arquitetura moderna, tem muitos prédios modernos belíssimos. Tá? Então, a beleza se diz de 2 modos. Quando nós prestamos maior atenção nesses 2 modos, nós levantamos 5 atributos da beleza. Vamos começar pelo primeiro atributo da beleza. Tá? Só servir uma água aqui, peraí. Então, primeiro atributo da beleza. O primeiro atributo da beleza é o que nós vamos chamar de integridade. A beleza requer integridade. Ou seja, o que é isso? A integração de todas as partes formando um todo. Um todo que é harmônico, proporcional e claro. Integridade, proporção e clareza. Então, esse é o primeiro atributo da beleza. Tá? Como é que você distingue o belo do feio, normalmente? No feio, há uma privação de harmonia, integridade e proporção. Tá? Claro, vejam, a beleza ela tem aspectos objetivos, isso parece evidente e claro, e nós vamos ver aqui, mas há também, não se pode ignorar isso, alguma dimensão subjetiva na beleza. Isso não quer dizer que a beleza seja inteiramente subjetiva, por favor, não me entendam mal, nem puramente objetiva. Tá? Nós cairíamos num idealismo, né, quase romântico. A beleza, como nós veremos com a definição de São Tomás, ela está entre o deleitável no objeto e os sentidos humanos. Tá? Então, a primeira coisa, o primeiro atributo é esse: integridade, proporção, harmonia e clareza. Segundo atributo importante da beleza. A beleza
traz brilho e esplendor do objeto no qual ou do qual ela se predica. Então, a beleza traz brilho e esplendor para o objeto no qual ela está. No caso, a beleza em si é o ente metafísico, ou do qual ela se predica. No caso, qualquer ente em particular. Exemplo, a beleza da obra de arte. Tá? Então, esse é o segundo atributo que nós temos. Eu estou indo bem devagar para vocês anotarem. Isso aqui é para anotar, pessoal. Anotar. Tá? Isso é muito importante. Anotar tá? Traz maior clareza e isso aí que o Guilherme está fazendo é o que vocês têm que fazer, porque isso aí traz clareza e fixa na memória. Tá? Terceiro atributo da beleza. Tá? Terceiro atributo da beleza. Ordem e harmonia. 2 pontos. Geometria do movimento e da privação. Vamos explicar isso. Então, ordem e harmonia, 2 pontos. A geometria do movimento e da privação. Esse é um traço que fica notável, por exemplo, naquela obra do Roger Scruton, Beauty. Tá? Uma obra que foi publicada em português sobre a beleza. Aliás, tem até um filme dele sobre isso. Fica bem clara, bem claro o foco, né? A focalização que o Scruton dá a esse terceiro atributo, né? Que é muito preemente na obra de arte. Então, normalmente os filósofos que lidam com a beleza chamam esse terceiro com a expressão estética, que é o contrário de esteticismo. É quando você reduz tudo à forma e esquece o conteúdo. Né? Então, basicamente o que explica a dimensão profunda da beleza. É que a forma e a matéria possuem um encontro harmônico. Tá? Por isso, o movimento e a privação precisam de limites claros. Então, a geometria do movimento é a dimensão espacial, né, que atualiza. Vamos lembrar lá das categorias de potência e ato. O que é o ato? O ato de ser. O ato é a realização de uma potência. Isso é o ato. Tá? E a mediação entre a potência e o ato é o hábito. Tá? Então, o que é habituar-se na beleza? É habituar-se a ver coisas belas. Agora, coisas belas possuem também um movimento. O que é esse movimento? Esse movimento é a exata proporção da atualidade relativamente à essência, que é a potência. Ou onde está a potência, melhor dizendo. Então, esse movimento é um movimento belo. Nas belas artes, por exemplo, a gente vê claramente isso. Por exemplo, no balé. Tá? A harmonia e a beleza do movimento. Tá? Nas artes marciais, a gente nota isso também. Com certeza. Tá? Nos esportes, sem dúvida alguma. Então, a geometria do movimento e da privação. Até onde vai a privação? Tá? Por exemplo, imaginem assim, apenas um ato imaginativo, claro que isso seria impossível, né? Que o Botticelli não parasse de fazer essa obra de arte aqui, né? La Madonna col Bambino, ele não parasse de fazer até morrer. O negócio tivesse assim o tamanho de tivesse assim 1 quilômetro de distância. Para observar claramente a obra de arte, você teria que pegar um balão, um helicóptero, subir a uma altura considerável para ver a obra de arte desde cima. Né? E talvez mesmo o próprio Botticelli, que era um gênio, perdesse ali a dimensão da geometria adequada e proporcional da privação da obra. Né? Então, esse terceiro atributo é muito importante. Okay? Quarto atributo fundamental. Né? A beleza e o bem são o mesmo. Mas são distintos
segundo a razão. Então, a beleza e o bem são o mesmo, mas a razão especulativa os distingue. E por que a razão especulativa os distingue? Porque quando a razão, que é uma operação do intelecto, esta sim é a faculdade da alma, quando a razão, ao tomar o ente nas suas definições universais e distinguir essas definições relativamente às potências da alma, em verdade, bem e beleza, ela o faz porque, ao notar o bem, a primeira coisa que vem à mente é o apetite reto da vontade. Ao passo que, ao observar a beleza do ente, ela observa não mais apenas o bem segundo a vontade, mas, observe bem aqui, a proporção do bem relativamente ao intelecto. Então, quando eu, por exemplo, vou agir bem numa circunstância de vida, eu imagino aquela ação projetando a sua realização. E ao fazê-lo, eu o faço tomando por base uma série de imagens que se articulam no imaginário de uma forma, tendo em vista um sentido para a ação. Até aqui eu estou no campo moral, mas quando eu me desloco para o campo estético, quando, ao observar isso, eu contemplo a proporcionalidade dessa ação. E eu, portanto, contemplo a proporcionalidade da forma do bem, que é o que nós chamamos de ordem. Então, o que é a ordem? A ordem é a forma do bem. Então, o que a beleza é relativamente ao bem? É esta ordem, que é a forma do bem. Tá? A beleza é a forma do bem. Por quê? Porque ela se identifica com a ordem. E por isso essa distinção é uma distinção de razão. Mas do ponto de vista do ente como tal, universalmente considerado, metafisicamente considerado, bem e beleza são a mesma coisa. Tá? Quinto atributo. Olhem só. A verdade só é igual à beleza quando tomada na sua acepção transcendental e metafísica. Quer dizer, o ente é verdadeiro, o ente é bom, o ente é belo. Logo, a verdade e a beleza são a mesma coisa porque elas são o ente. Mas quando nós tomamos a verdade não de maneira simplícita, absolutamente considerada, mas segundo um quid, isto é, a verdade correspondente a algo, a verdade não é idêntica à beleza. Por quê? Porque há coisas verdadeiras que não são belas. Quando nós observamos a verdade do ponto de vista predicamental, do ponto de vista da substância e dos acidentes, das coisas concretas e reais do mundo, nem sempre a verdade é bela. Tá? Tranquilo isso? Mas E o inverso também, a gente pode dizer, ou seja, nem sempre o belo é verdade. Aí é que tá. O inverso não é. O inverso o inverso nos sugere o contrário, ou seja, de que sempre o belo será verdadeiro. Por quê? Porque a sua expressão harmônica manifesta um fundamento verdadeiro. Tá? Por isso que o Aristóteles nos diz que existem bens aparentes e bens deleitáveis. Tá? Bens úteis, bens necessários e bens deleitáveis, enfim. Tá? Apetecíveis,
como se pode chamar. Qual é o traço dos bens aparentes? É o fato de que eles aparentam algo verdadeiro, embora não sejam. Né? Mas mesmo os bens aparentes contêm algo de verdadeiro. Que algo de verdadeiro é esse? É a sua aparência. Tá? Então vejam que coisa curiosa. Tá? Olhem só isso. A falsidade, que é o contrário da verdade, do ponto de vista da cognição, ou da lógica, traz o quê? Traz a desordem e a confusão. Por que traz confusão? Porque não traz justamente fusão, que é um ato do juízo, que divide e compõe sujeito e predicado, para formar um conceito verdadeiro. Então, se a falsidade é o contrário, qual é a expressão máxima da verdade? A articulação adequada do sujeito com o predicado. Isso no âmbito da lógica, por exemplo. Então, a beleza de uma proposição está na sua harmonia. E essa harmonia é dada pela verdade. E o que é a harmonia? A harmonia é a beleza, é o esplendor, o brilho do conceito que é verdadeiro. De modo que a beleza está em todas as ciências. Voltando lá à introdução da nossa aula. Ou seja, assim como são as faculdades... E, pessoal, parece que o Marcos travou. Vamos esperar para ver se volta. Alô? Cortou um pouquinho, né? Agora voltou. Agora voltou. Tranquilo. Então, a última coisa que deu para ouvir, você estava voltando ali no início da aula, né? Na divisão das ciências. Era isso que você ia falar. Desculpa, eu não te ouvi, Gui. Deixa eu fazer o seguinte, vou arrumar aqui uma coisa. Para aí. Tá. Eu vou arrumar uma coisa aqui. Para aí. Vou arrumar a... Aí. Espera um pouquinho aí. Que aqui é o seguinte, é tudo uma engembração. Se vocês vissem o que eu estou fazendo aqui, vocês vão rir muito. Uma engembração assim, mestre. Para contextualizar aqui, nós temos... Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Gui? Ou não? Me escuta? Alô? Oi, agora eu te escuto. Agora eu te escuto. Cortou um bocado, né? Só para contextualizar. Oi? Faltam 7 minutos para acabar esse tempo aqui da live. Aí quando acabar eu salvo aqui não e a gente volta. Tá bem. Então a última coisa que você tinha falado era, você ia voltar, estava explicando, né, que o contrário da afirmação, a falsidade não é verdadeiro, ou seja, que tudo, se eu entendi bem, que tudo... primeiro você falou que nem tudo que é verdadeiro é belo, né? Nem tudo que é verdadeiro é belo. Mas tudo Exatamente. que é belo é necessariamente verdadeiro. Necessariamente. E aí você começou a falar da noção de falsidade, para fazer o contraponto. Isso. Né? Quer dizer, a noção de falsidade expõe bem isso. Né? É um exemplo disso. Né? Por quê? Porque justamente nós pensando por aquilo que diziam os clássicos, né? Per via negationis, ou seja, pela negação do conceito, que é a falsidade, nós vamos perceber o quê? A ausência de brilho, esplendor e harmonia. Tá? Então, vejam aqui. Isso que nós vimos até o momento são os 5 atributos da beleza. Marcos, okay? só para ver se ficou claro. Só para ver se ficou claro. Então, tudo que é belo, tudo que tem algum grau de beleza ou que é belo, necessariamente então é verdadeiro. Tem alguma coisa de verdade. Certo? Sim, exatamente. Tá? Quer dizer, a beleza transcendental é verdadeira absolutamente. Mas a beleza nas coisas e das coisas, né, é verdadeira de algum modo.
Tá? Segundo E o modo presente na coisa ou predicável da coisa. o quinto atributo, como é que a gente pode formular ele? Como é que ele, A na melhor lista aqui... formulação dele seria a beleza é sempre verdadeira. Tá? Essa seria a proposição universal desse quinto atributo. A beleza é sempre verdadeira. Tá? Tranquilo isso? Tranquilo. Beleza. Muito bem. Agora, eu quero entrar na segunda parte da aula. E a segunda parte da aula, eu vou pedir que todos... Tá? Nós vamos partir de uma definição que está em Tomás de Aquino, tá? Na Suma Teológica, na primeira da segunda parte, tá? Na questão 27, artigo 2º. Nesse artigo 2º, São Tomás traz uma pergunta para nós. A pergunta é a seguinte: se o conhecimento, tá, é causa do amor. Então ele está tratando da virtude teologal do amor, tá, e o modo como as potências da alma se dirigem a esta virtude e como elas realizam esta virtude. Ok? Essa é a questão que São Tomás está trazendo aqui. Ok? E na resposta, ele traz a seguinte noção. Tá? Nós vamos ler a resposta, primeiro no latim e depois traduzindo, para tentar ficar bem fiel ao que o São Tomás diz. Okay? Então, artigo 2º da questão 27 da prima secunda da Suma Teológica. Utrum cognitio sit causa amoris. Essa é a pergunta. Se o conhecimento é causa do amor. E a resposta de São Tomás é: respondeu dicendum quod sicut dictum est, bonum est causa amoris per modum objecti, bonum autem non est objectum appetitus, nisi prot est apprehensum, et ideo amor requirit aliquam apprehensionem boni quod amator, et propter hoc philosophus dicit ethicorum, Aristóteles, né? Quod visio corporalis est principium amoris sensitivi, et similiter contemplatio spiritualis pulchritudinis vel bonitatis, est principium amoris spiritualis. Sic igitur cognitio est causa amoris, ea ratione quae bonum, quod non potest amari nisi cognitum. Vamos traduzir. Temos dito que o bem é a causa do amor, né, ao modo de objeto. Mas o bem não é causa do apetite, senão em tanto que é apreendido. E pelo mesmo, o amor requer uma apreensão do bem amado. Tá? Por isso diz o filósofo, na Ética Nicômaco, que a visão corporal, a visão sensível, né, o nosso sentido da visão, é o princípio do amor sensitivo. E, igualmente, a contemplação da beleza ou bondade espiritual é o princípio do amor espiritual. Então, tem o amor sensitivo e o amor espiritual. Qual é o princípio do amor sensitivo? A visão. Qual é o princípio do amor espiritual? A contemplação. Então, a sensação, contemplação. Tá? Assim, pois, o conhecimento é causa do amor pela mesma razão pela que é o bem, que não pode ser amado se não é aquilo que não é conhecido. Então, eu não posso amar o que eu não conheço. Se eu não posso amar o que eu não conheço, tá? Qual é a condição para que eu ame algo? Que eu conheça algo. Tá? Agora, o conhecimento se dá de dois modos. Pelo aspecto sensitivo e pelo aspecto contemplativo. Aquilo que eu conheço pelos sentidos, eu faço tomando por base a visão. E aquilo que eu conheço ao modo contemplativo, eu o faço tomando por base uma atividade do intelecto.